Amados, graça e paz. Espero que vocês estejam bem. Esse é o desejo do meu coração. Mas o propósito aqui, inclusive, é que fiquemos melhor. Porque nós vamos estar tratando de alguns assuntos nesse bimestre com o background que adquirimos até aqui sobre o Espírito Santo de uma maneira, eu diria assim, um tanto quanto mais prática. Então eu estou numerando essa aula como número 8 para o pessoal que já vem nos acompanhando até aqui. Se você não nos acompanhou, as aulas estão disponíveis no YouTube, na área de vídeos, dentro da conexão primeira, na área de vídeos, e você vai lá encontrar as lições da Escola Bíblica Dominical. Não só as minhas, tem muitas outras, aliás, todas as outras são muito melhores do que essa. Mas essa aqui a gente aprende alguma coisa, com toda certeza. Eu digo assim porque eu não sou o melhor professor do mundo, e esse assunto, Espírito Santo, na dinâmica do Espírito Santo, ele é muito vasto. Então a gente está fazendo aqui apenas um apanhado de uma parte. Lógico, com toda certeza, você vai ter muito mais experiências na sua vida espiritual do que a gente vai tratar apenas nesses encontros. Então, o propósito aqui é não ser o professor, mas sim um facilitador para a tua vida espiritual. E é pensando nisso, e é pensando dessa maneira, que a gente inicia o que nós chamamos de a lição de número 8. Essa lição, esse bate-papo que a gente vai ter, nesse bate-papo, vamos estar falando de um assunto que é inerente à vida do crente, a luta interior do crente. Mas que luta é essa, Betão? Hoje nós vamos tentar entender que na vida do crente existe uma luta, carne e espírito, e ela é real. Nós vamos ter que, nesse processo, eu quero que vocês sintam e reflitam sobre essa luta prevista na palavra de Deus e as armas para a vitória. Vamos também orar para depender de Deus, para vencermos os nossos próprios conflitos. Eu gostaria que você tivesse em suas mãos o trecho de Romanos, para que a gente possa entender um pouco mais isso. Nessa luta intensa que o crente trava no seu interior, vence a natureza mais fortemente alimentada. Conta-se que tinha numa cidade que tinha luta de cachorro. Hoje é horroroso, o protetor dos animais não permite isso, mas só para você entender. Havia luta de cachorro. E tinha um homem que ele tinha 2 cachorros. Um branco, totalmente branco, e um outro malhado. E ele levava para que as pessoas fizessem apostas na luta dos cachorros, qual dos 2 venceria. Aí o pessoal fazia aposta, ele fazia aposta em um dos cachorros. E ganhava. Semana seguinte ele voltava, o pessoal já sabia qual era o cachorro que era o vencedor. E o outro cachorro ganhava. E ele ganhava mais dinheiro. Na outra semana, o outro cachorro ganhava. Aí o pessoal fala, como é que pode o negócio desse? Ele acerta sempre. Mas ele é o dono dos cachorros. Aí foram pesquisar e foram procurar. Aí prensaram ele. Por que uma semana um cachorro ganha e outro cachorro ganha? Diante da pressão ele contou. É que numa semana eu faço assim. Eu dou mais comida para um cachorro e deixo o outro quase passando fome. Na semana seguinte eu inverto. Então eu sempre sei qual vai ganhar. Na vida espiritual é mais ou menos assim. Romanos 7, de 15 a 25. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque o desejo de fazer o que é bom, porque tenho o desejo de fazer o que é bom. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem o que desejo,
Mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Presta atenção. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará o corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Paulo está descrevendo uma guerra interior que está acontecendo com ele. Veja que ele diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim faço. E essa frase que é assim fantástica, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? E ele conclui assim, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. E ele revela essa fraqueza que em alguns momentos pode acontecer. Pode acontecer? Pode. Essa é a luta que acontece dentro do nosso interior. Essa é a lei. E a palavra carne que Paulo quer dizer, ele está falando de, quando ele fala carne, você pode pensar mil coisas. Você pode pensar picanha, você pode pensar patinho, contrafilé, alcatra, carne. Tá? Mas o que eu quero dizer, lógico, quando a gente pensa carne, é carne, a vontade, o desejo humano, a descendência adâmica que nós temos. Desejo para o mal, vontade de satisfazer a si mesmo, vontade de preencher os seus desejos e satisfazer os desejos do seu coração, os desejos da carne, não os desejos de Deus. A lei ela é muito clara na tua mente. A lei de Deus é muito clara. Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 26, ele escreve assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Eu os advirto, como já antes vos adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E depois ele fala do fruto do amor. As obras da carne. As obras que não são da natureza de Deus, as obras que não são da natureza do Espírito. Aí você vai dizer assim, puxa vida, Betão, então eu estou nesse pacote. Então eu sou, de vez em quando, picanha. Algumas vezes vem alguns irmãos aí que tá no bife, tá na carne, não tá no espírito. Então quando o cara tá na picanha, você nem chega perto dele que ele é capaz de morder. É complicado. E algumas atitudes, às vezes o cara tá dirigindo e na hora que ele está dirigindo e o cara entrou na frente dele sem dar seta, ele se transforma em uma picanha maturada e age como tal. E o espírito, muito longe. Quando o cara está dirigindo assim, os anjos já começam a falar assim: pessoal, pula aí que o negócio vai ficar feio. Deixa o cara caminhar sozinho. O que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente nem se dá conta que aconteceu. Quando você percebe e o Espírito Santo fala assim: volta aí, meu! Onde é que você vai? O que
está acontecendo aí, meu? É uma natureza que nós herdamos na nossa condição caída. É o velho homem. Eu vou falar esse termo, velho homem. Ele quer ressuscitar. Ele não quer ser controlado pelo Espírito. Ele não quer ser dirigido pelo Espírito. Ele quer tomar o lugar. E ele quer tomar posse. E a palavra Espírito para o apóstolo é o próprio Espírito Santo, que nos renova, regenera, dando uma nova natureza. Nova natureza. É por isso que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É por isso que você não pode continuar vivendo do passado. O passado ele tem que ser uma página virada na sua vida. Os problemas do passado, as dificuldades do passado, você já nasceu de novo. Você é nova criatura em Jesus. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. As mágoas do passado têm que ficar no passado. Junto lá com o velho homem. É enterrado. Lembra que sepultado juntamente com ele no batismo na morte, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, assim andemos nós também em novidade de vida. Quando você foi batizado, quer dizer que foi sepultado, o velho homem morreu. Ah, você não foi batizado ainda? Depois procura o Morales, bate um papo com ele, tá? E pergunta para ele como é que é esse negócio de batismo. E ele vai te explicar. Mas só para você entender, é coisa do passado. É coisa do velho homem. E o que o Paulo está descrevendo aqui é que todos nós podemos estar sujeitos a isso, a essa luta. Por quê? À medida que nós vamos nos aproximando de Cristo, nós vamos crescendo espiritualmente. Esse processo, chamado processo da santificação, ele só vai ser concluído quando atingirmos a estatura de varão perfeito que é Cristo. Ou seja, quando você for igualzinho a Jesus, está concluído o processo. Talvez você não esteja mais aqui. Alguns demoram um pouco mais. Alguns demoram menos. Alguns, mesmo depois de muito tempo caminhando com Jesus, têm atitude do velho homem lá de trás. Por quê? O velho homem ainda está vivo. Você tem que manter o pé em cima dele, senão ele se levanta. Ele ressuscita, toma lugar, aí você se transforma no crente picanha e a coisa complica. E o bicho pega. E você dá lugar à carne. Quando deu lugar à carne, os pensamentos são destemperados, descontrolados, falta um monte de coisa. E o que vai acontecer? Paulo diz o seguinte lá no Gálatas 5:19, do 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas. 2 pontos. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já antes os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Aí você vai dizer assim, caramba meu, e agora? Como é que eu vou fazer? Tá igual os varões galileus. O que não vão fazer? Você não pode viver debaixo da carne, dominado o tempo todo pela carne. Você tem que aprender a andar debaixo do Espírito. Como é que eu sei que eu estou debaixo da carne? Simples. Quando pratica as obras da carne. Prostituição, obra da carne. Prostituição, ninguém tem dúvida do que é. Sexo segundo as intenções, com interesse, com pagamento, prostituição. Sexo é pecado? Não, sexo não é pecado. Sexo é algo lindo e maravilhoso que Deus criou para o homem mostrar o seu amor para a mulher e a mulher mostrar o seu amor para o homem. Dentro do casamento, o sexo é uma bênção. Ele tem que ser uma bênção. Ele é uma bênção. Dentro do casamento. Fora do casamento. Antes do casamento, fornicação. Se for por dinheiro fora do casamento, adultério. Se for por dinheiro, prostituição. Ou por pagamento, prostituição. Impureza. A palavra impureza já traz em si o seu significado, que é muito comum na língua portuguesa. Ou seja, tudo que
Lembra que eu gosto muito aquele versículo, quanto ao mais, irmão, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro. Lembra disso? Fora disso, que contamina. Teve uma vez que Deus chegou para o povo de Israel e falou assim, ô meu povo, você percebeu isso aí que está aí no negócio fora? Sai dela, povo meu. Percebeu que tem cheiro de pecado? Percebeu que é impuro? Percebeu que é não aceito? Tem algumas coisas que são tão evidentes que a impureza, toda e qualquer impureza, para quem é santo, para quem é puro, mancha. Impureza, tudo que é impuro, evita, sai fora, afasta. Lascívia. O que é lascívia? Lascívia é quando você provoca um desejo sexual em alguém que não possa ser plenamente preenchido ou satisfeito. Lascívia. Quando você provoca desejo sexual em alguém. Lascívia. Na área da religião, idolatria. O que é idolatria? Tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na minha vida que eu adoro. O povo de Israel aprendeu, e o judeu, você pode ter certeza, ele não tem dificuldade nenhuma com a idolatria. Eles aprenderam a duras penas. Foram muitos anos de cativeiro para entender o que era idolatria. Para nós aqui, pós-modernos, tá? Igreja pós-moderna, talvez a gente tenha alguma dificuldade com isso. Mas para facilitar, para entender, tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar que não seja Deus. Ou seja, ocupou o primeiro lugar e ocupou o lugar de Deus, o primeiro lugar é dele. Por isso a palavra é muito clara. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. O primeiro lugar é dele. Feitiçaria. Feitiçaria é literalmente feitiçaria. Feitiçaria é algo muito... No Brasil, pessoal, a gente não tem muito costume, até porque aqui nós temos um sincretismo religioso com várias religiões aí, e que são toleráveis e aceitáveis, e algumas coisas, inclusive, aceitáveis. Tem dificuldade não. Aquele negócio que você encontra na encruzilhada lá, é feitiço. O que o pessoal coloca lá, é feitiço. É consagrado ao demônio. Mete o pé. Sai em nome de Jesus, que o diabo já está derrotado. Ele já sabe disso. Ele sabe que não tenha medo de passar por aquilo não. Pode meter o pé e chutar. Sai em nome de Jesus e o diabo sai. Certa ocasião eu encontrei um cara na porta da minha casa fazendo um despacho. Cheguei para ele e falei, olha, esse negócio não vai funcionar não, cara. Pode parar com isso, aí não dá nada, não vai dar certo. Mas eu tenho uma solução para você. Deus te ama, tem um plano maravilhoso para a tua vida. E Jesus pode realmente resolver as suas necessidades. Você precisa ter um encontro com Ele. Mas você precisa abrir o teu coração para Ele entender que você é pecador. E terminamos as 4 leis espirituais. Ele foi lá, apagou a vela, apagou a preta, apagou a vermelha, recolheu a farofa, colocou na tigela de volta e foi embora. Ele não olhou na minha cara. Mas também se encontrar um cara meia-noite fazendo um despacho na porta da tua casa, você tem que dizer para ele qual é o caminho da luz, que ele está totalmente em trevas. Aquilo era feitiço. Na área social, aí é que é mais complicado. Que Paulo ele dá uma série de dicas na área social. Inimizade. Gente, o pessoal tem um negócio... o Brasil tem uma expressão aqui, lógico que é uma expressão demoníaca, né? Ai, não vou com a cara dele. Não vou com a cara? É demoníaco, é carne. Lembra o segundo mandamento? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quem é o teu próximo? Todo aquele que estiver próximo de você. Ah, não vou com a cara do fulano, não gosto do jeito dele. Não. Ele é alguém por quem Jesus morreu. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Se você tem algum problema, alguma dificuldade, resolva. Ajude, ore por ele. E avança nisso. Porfias. É aquele cara que chega lá e faz a confusão. Ele faz a divisão. Ele fala, não, eu penso assim, eu acho que é assim mesmo. E bate o pé e briga com todo mundo. Porfia. Ciúmes.
E o ciúme é pecado? É. O ciúme é da carne. Ah, mas eu tenho ciúme danado do meu marido. Oi, eu tenho ciúme danado da minha esposa. Claro. Você não quer perder. Mas descansa nele e confia. Nele e em Deus. Ele que dá marido, ele quem dá esposa. E ele quem cuida do seu marido e da sua esposa. Caminha na luz, junto com ele, junto com ela. Você não precisa ter motivo para ter ciúme. E ande sempre junto com ele e junto com ela. É por isso que ele é seu e ela é sua. Você não vai largar o que é seu por aí, né? Você não vai largar o que é sua por aí, né? De jeito nenhum. Anda junto. Vou junto. Aí as crianças vão junto. Mas como é? Vai demorar? E outra, liga de vez em quando. Não tem problema nenhum. Você está tudo bem? Você está aí? Você demora? Qual é o problema? É cuidado. É carinho. Ah, mas você ligou por quê? Liguei para saber se você estava bem. Porque eu te amo. E não precisa deixar de dizer que ama. Tá? Faz muito bem. Diga de vez em quando que ama, vai fazer. Olha, se ela estiver perto, se ele estiver perto. E tá aí, meu bem. Só para te dizer, te lembrar que te amo. Vai fazer muito bem. Não precisa ficar preocupado, não. Não precisa ficar preocupada. Ira. Gente, não tem como conceber alguém debaixo do Espírito Santo irado. Não tem. Irai-vos e não pequei, e não se põe o sol sobre a vossa ira. Ah, mas eu posso ficar irritado, chateado, irado? Pode. Algumas situações nos levam a isso? Levam. Tem situação que realmente é muito complicada. Cuidado, essa que é a dica. Para não irar. E não pecar. Ah, então pode acontecer de irar em uma situação ou outra? Discórdia. Eu posso não concordar com a outra pessoa, mas nem por isso eu preciso matá-la ou fazer com que ela aceite a minha ideia. A diversidade de ideias nos leva ao melhor caminho. Ah, mas eu penso assim mesmo e eu não mudo. Não, não. Você pode discordar, mas quem não muda, tá? É árvore, é pedra. Você é homem de Deus. Você é mulher de Deus. Mulher de Deus pode discordar sim e dizer, olha, eu não concordo com isso, eu penso dessa maneira, e expõe o seu pensamento. Mas não é motivo para chegar, transformar isso, tá, em uma contenda, em uma dissensão, ou criar, tá, dissensão. A discordância pode levar à dissensão. Você percebeu que estão tudo amarrado? Dedário social. E pode surgir uma dissensão por um motivo ou outro, por uma dificuldade de pensamento, diversidade de ideia, diversidade de visão, ou de entendimento. Mas a dissensão não pode ser motivo separador. Ela tem que ser agregador. Quem está debaixo do Espírito agrega mesmo na dissensão. Facção é você dizer, não, mas eu penso dessa maneira e tentar convencer o outro. Olha, vem cá, vamos discordar dele e convencer o outro para ir contra o outro. Isso é criar facção. E fala de facções criminosas. É um grupo que conquistou outros pensando em cometer crimes. A ideia de facção já é destruidora e já é criminosa. Porque ela formou partido com um propósito definido de combater uma boa ideia. Ou um bom relacionamento, ou uma boa situação. Obra da carne. Inveja. Ah, eu tenho uma inveja santa. Não, não tem inveja santa. Não é inveja santa. Inveja é inveja. E a inveja move em outras direções. A criar partido, a criar facção, a fazer divisão. A inveja. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É dar glória a Deus quando o meu irmão ou minha irmã chega com um carro novo, ou consegue um outro emprego, ou tem um aumento de salário, ou está com uma roupa muito mais bonita que a minha. Eu louvo a Deus.
Apesar que hoje em dia essa questão de roupa já caiu meio em desuso, né? Mas de vez em quando algumas pessoas têm dificuldade com isso. Quando você vir alguém numa situação melhor que a sua, ou com uma situação mais confortável que a sua, louve a Deus por aquela pessoa. E procure falar de Jesus para ela se ela não conhecer Jesus. Que é melhor ainda alguém que está indo bem se conhecer Jesus. E se a pessoa já conhece a Jesus, adore ao Senhor e diga: querida, fiquei muito feliz, querido, fiquei muito feliz, porque Deus tem cuidado de você. E é maravilhoso, meu Deus, cuidando de você. Lembra que Paulo escreveu? Já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância, seja na alegria ou na dificuldade, louvo ao Senhor. Aprenda a viver com o que você tem. Aprenda a ser feliz com aquilo que Deus já te abençoou. Há quantas pessoas que não têm sequer 1/10 do que você tem? Não tem a saúde que você tem, não tem a família que você tem, não tem esse teto sobre a cabeça deles que você tem, não tem a facilidade de locomoção que você tem, e não tem o gozo e a alegria no coração que você tem. Quantos é que não tem isso? E você está olhando para o outro? Isso é obra da carne. Está na picanha, está no bife, larga isso para lá, pede perdão. E na área física, tem outras coisas que Paulo relaciona aí. Bebedices. Aqui no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande com a cerveja. Somos um dos maiores consumidores de cerveja do mundo. A gente passou a Alemanha, que era o maior consumidor do mundo. O Brasil consome mais cerveja que a Alemanha. Tá? É dado estatístico. Os maiores produtores de cerveja do mundo agora estão no Brasil. Tá? Uma delas é a Ambev, tem outras. E o brasileiro, nós temos milhares de famílias destruídas pelo álcool. O álcool tem feito estrago. A bebida na época de Jesus, ela tinha o propósito de trazer alegria. E o vinho era uma bebida comum. Mais comum do que a cerveja hoje no Brasil. Mas muito cuidado quando você coloca a bebida dentro da sua casa. E muito cuidado quando você não consegue se controlar com a bebida. Você está entrando num caminho da carne. Muito cuidado com isso, meu querido, minha querida. Também glutonaria. Gente, glutonaria, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu olho aqui, quando eu falo em glutonaria, eu não tenho problema de barriga, não. Eu tenho o corpo recuado. Mas, corpo recuado é uma outra coisa que algumas pessoas têm. Então, não se preocupa. Mas é isso. Nós, às vezes, comemos além do que precisamos. Além do que o corpo necessita. E aprender. Tá? O livro de Provérbios, inclusive, quando estiver junto com os reis no banquete, põe uma faca na tua garganta. Põe limite. Ah, mas é muito gostoso. Mas o sabor não muda pela quantidade que você come. O sabor permanece o mesmo. Ah, mas eu tenho fome o tempo todo. Algumas pessoas têm mesmo. Algumas pessoas que não têm ansiedade, têm outros problemas, mas muito cuidado. Muito cuidado porque obesidade também é uma questão de saúde. E glutonaria, ou se comer além do que você precisa, também é um outro problema que tem que ser tratado, porque é problema da carne. A carne ela chega a ser suicida. Ela se mata às vezes. Muito cuidado com a glutonaria. Continuando. E aí ele fala uma outra coisa lá no capítulo 5, versículo de Gálatas, o versículo 22 e 23. Ele dá uma dica fantástica, maravilhosa. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Lógico que nós vamos ter um capítulo
à parte para falar do fruto do Espírito. Mas eu não posso deixar de citar agora da Gálatas 5:22. A consequência natural de quem está cheio do Espírito, controlado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito, e não está na carne, é evidente: amor. Ama sem esperar reciprocidade, sem esperar do outro. Ama porque entende que o seu Senhor o ensinou a amar. Lembra que das primeiras frutos da carne que eu mostrei? As obras da carne? Então quando você vê amor, contraponto com inimizade, com dissensão, com ódio. Alegria. Eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, disse Jesus. Não vos a dou como o mundo a dá. Não é paz que depende de circunstâncias exteriores, de como é que está o tempo, do que eu tenho para comer ou não, ou para vestir, onde eu estou, ou o que eu tenho. Não depende do que você possui, ou do que está à sua volta, ou de circunstâncias, ou das pessoas que estão à sua volta. A paz que Jesus dá é a paz que vem de dentro para fora. Ela vem de dentro e o mundo não pode tirar, e não há situação ou circunstância nesse mundo que possa tirar. Por isso, quando Paulo escreve amor, alegria e paz, é porque ele sabe disso. A paz que eu sinto em minha alma, como diz aquele cântico, não é porque tudo vai bem, não. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que a gente sente dentro não depende das pessoas. Não depende da circunstância, não depende se o seu projeto deu certo ou não. Não depende se os seus planos deram certo ou não. É porque eu sei que o meu Senhor, Ele continua sentado no seu alto e sublime trono, sobre todas as circunstâncias e situações. E Ele me ama. Paz verdadeira. Gozo, alegria verdadeira. Por isso que não se concebe crente carrancudo. Cara fechada, nervoso. Tudo que faz, eu não vou acreditar nervoso. Né? Gente, perdeu a visão. Não entendeu nada até agora. Longanimidade. Tem um ânimo muito longo, não desanima. Vou dar uma dica para você. Os vencedores de amanhã são os que não desanimaram hoje. Os vitoriosos de amanhã são os que batalharam e não desistiram na batalha hoje. Haverá um novo amanhecer. Quero acordar cantando e louvando ao meu Senhor. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Benignidade é expressar e dar o que é bom para os outros. É consequência de quem é bom. É benigno, é paciente, é tolerante. Ele aceita com benignidade as situações e as pessoas. Bondade. Eu dou sem a pessoa me pedir, por entender que ela precisa. Não porque ela pediu, antes que ela peça. Eu dou. Sorriso, um abraço, um aperto de mão, um beijo, um carinho, uma mensagem, um tchau, para dizer te amo, tô aqui, tô junto. E tá junto somente. Em algumas situações, gente, você não precisa falar nada, você só precisa estar junto com a pessoa. Só estar perto. Só apoiar. Tô aqui, tô junto com você. Caminho com você. Quanta gente precisando de um ato de bondade de alguém. Quanta gente precisando de pessoas benignas que compreendam que esse mundo é mau e que as pessoas estão sofrendo. Fidelidade. Fiel.
Quanta infidelidade nesse mundo. Nesses últimos dias foi horroroso o que a gente viu de infidelidade na parte dos políticos. Eles sempre foram infiéis. Mas é horroroso a maneira como as coisas acontecem. Mas você tem que ser. Mas fidelidade é fruto do Espírito. Mansidão. Ser manso. Ah, o mundo está explodindo, está agora. Mansidão. Manso. Calma. Acalma. Por que estás abatidas, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E domínio próprio. É você dizer para você mesmo, não, eu não quero, ou eu quero. Eu vou servir a Deus. Eu vou ficar longe disso, eu vou ficar longe daquilo. Eu vou nessa direção, esse é o meu caminho, eu vou seguir por essa direção. É saber dizer não quando você quer dizer não. É dizer sim quando você quer dizer sim. É você dizer não para você mesmo e para alguns desejos e paixões. Isso é domínio próprio. E para concluir, diante desses 3 tópicos do corpo dessa lição, a luta do crente, as obras da carne e o fruto do Espírito que o cristão deve fazer para ser vitorioso. O texto que nós estamos estudando sugere 2 coisas. Muito e muito simples. Primeira, crucificar a carne. É por isso que Paulo escreveu: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E as pessoas, quando começarem a olhar para você e começarem a ver Cristo vivendo em você, e quando identificarem você com Jesus, vai ser maravilhoso. O mundo à tua volta vai ser transformado. Não porque você é a última bolacha do pacote ou isso ou aquilo, mas porque o Espírito Santo está fazendo a obra na tua vida. Deixa Ele fazer. Deixa Ele cuidar. E número 2, andar no Espírito. Esse é o segredo. Andar no Espírito. É andar controlado, dirigido pelo Espírito Santo. É chegar logo iniciar o dia. Senhor Espírito Santo, vamos junto, vamos nessa. Gálatas 5:25, Paulo escreveu assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Andar no Espírito é você deixar mortificar a tua carne a cada dia. E é na hora que pode acontecer de algumas vezes ou outra a carne dar uma mexida e tomar o lugar? Pode. E é nessa hora que você vai fazer a respiração espiritual. Como é que é a respiração espiritual? Põe para fora aquilo que não precisa, aquilo que atrapalha, aquilo que tem obstruído o seu relacionamento com Deus. Como é que faz isso? Simples. Pode estar no trânsito, pode estar no metrô, pode estar no ônibus, pode estar lá no seu trabalho e diga: Senhor Espírito Santo, tem alguma coisa que impede a minha íntima comunhão com o Senhor? O Espírito Santo mostrar, nem discute, confessa que é pecado. Aí você diz: Espírito Santo, encha a minha vida. Espírito Santo, encha a minha vida. Pede para ser cheio. E o Espírito Santo vai encher. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que temos alcançado aquilo pelo que nós temos pedido. Não é da vontade de Deus que você seja cheio do Espírito Santo? Então você está pedindo uma coisa que é da vontade de Deus, que é a segunda vontade de Deus. Pede e Ele vai te encher. E as pessoas à sua volta vão começar a perceber e vão começar a sentir alguma coisa diferente está acontecendo. Deixa Deus te usar. Deus te abençoe. Próximo encontro, a gente continua.